Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do podcast UTI em Forma e Ação. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta intensivista, e você me encontra lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Débora e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos toda semana aqui no nosso podcast, onde você preferir, no YouTube, no Spotify. O importante é acompanhar e vir com a gente para mais um episódio com mais um tema um pouco fora da caixa, né? Eu acho que é um tema super interessante. A gente está um pouco atrasado, a mesma coisa do episódio passado, né, Sancler? Esse tema, ele foi abordado... Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, com certeza. Ele foi comemorado, né? Tirou-se, né, um tempo para discutir, e esse normalmente é em setembro, né? Mas como a gente teve os nossos episódios especiais de 2 anos, a gente acabou deixando para agora em outubro. Mas a gente achou que valia muito a pena falar sobre esse tema. É um tema que a gente não tem na graduação, é um tema que a gente não ouve falar na pós-graduação, né? E é um tema que tem, assim, um impacto direto no paciente, né? E a gente vai falar do que hoje? A gente vai falar de segurança do paciente, né? A segurança do paciente ali no hospital, na UTI. E para falar sobre isso, a gente tem uma convidada super especial, que foi super recomendada, inclusive por uma amiga em comum, a Marina. Um beijo, Má. A Má já esteve aqui com a gente também, conversando um pouco sobre opções de carreira, né, para fisioterapeuta intensivista. Então, se você não ouviu esse episódio, volta lá, porque tá muito legal. E a Karina foi super recomendada, é uma pessoa que entende muito do assunto, né? Inclusive, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela em relação a isso. A gente queria muito agradecer, Karina, a sua participação aqui com a gente, ter topado, né, um pouquinho do seu tempo para dividir esse conhecimento. E a gente vai usar esse episódio, então, para falar um pouquinho sobre segurança do paciente e como todo mundo pode contribuir, o que a gente tem que saber sobre isso. Então, seja muito bem-vinda, Karina. A gente te agradece de antemão a participação. E vou pedir para você se apresentar para todo mundo. Maravilha, obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez. Uma honra estar aqui, né? Eu sou uma das fundadoras, meu nome é Karina Pires, sou uma das fundadoras do IBSP, que é o Instituto Brasileiro para a Segurança do Paciente. Eu sou enfermeira de formação, não sou fisioterapeuta, mas tenho uma interação muito grande, um carinho muito grande pela categoria, pelos fisioterapeutas, até porque eu comecei a minha carreira profissional dentro da UTI. Poucos sabem disso, mas eu trabalhei bastante tempo, pelo menos uma década. Já tenho mais de 2 décadas de formada, e a primeira foi em UTI. Eu acho que foi um grande aprendizado, né? Na verdade, todo esse trabalho que a gente faz hoje dentro do IBSP, dentro do Instituto, que é focado realmente, totalmente direcionada para as ações de segurança. Eu acredito muito na trajetória aí do aprendizado que eu tive particularmente, que foi iniciado na terapia intensiva, porque é o momento que a gente faz muito raciocínio clínico, né? Porque é instabilidade a todo momento e mudança a todo momento, né? A gente prevê algo e, de repente, em segundos tudo muda. E eu acho que acontece muito sobre isso. Há uma semelhança muito grande, né, sobre essa instabilidade, sobre essa questão de mudanças repentinas também na questão da segurança. Mas vamos lá, é um assunto que eu já respiro há muito tempo também. Vamos para esse bate-papo. Bom, Karina, seja muito bem-vinda. É muito legal ter você aqui com a gente, poder participar e discutir algo tão grandioso. Eu acho que você compartilhar um pouco do que você começou a falar, né, que foi a ideia de criar um instituto que fosse voltado para a segurança do paciente. E eu fico mais interessado ainda na conversa quando você diz que você começou sua carreira dentro da terapia intensiva, né? Porque o nosso foco aqui vai ser, obviamente, discutir segurança do paciente de uma maneira geral, mas a gente sempre acaba tentando levar as nossas conversas para dentro da terapia intensiva. E aí você colocou algo que é muito, muito pontual, assim, que lá na terapia intensiva a gente vive o tempo inteiro em alto risco, né? Tensão, eventos adversos, criticidade, é aquele cenário mais delicado que a gente tem. Por ser o local onde a gente tem maiores riscos para o paciente, deveria ser o local que a gente tem que ter maior atenção quanto à segurança do paciente. Pelo menos essa é a minha
a minha visão, né, como fisioterapeuta e intensivista. Então, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação, acho que a gente vai ter uma conversa muito produtiva aqui. Eu queria começar com uma contextualização. Eu acho que é isso, a gente não tem conversa sobre isso na graduação, na pós, né? Então eu queria começar pedindo para a Karina dar uma contextualizada, assim. A gente está falando do quê quando a gente fala em segurança do paciente? O que é isso? Bom, o tema segurança do paciente, ele está muito em alta atualmente, mas a temática mesmo tem um histórico, né? Tudo começou um pouquinho antes de 1999. As primeiras publicações, elas aconteceram antes de 99, apesar de 1999 ter sido o marco da segurança, né? Tem um estudo muito impactante do Institute of Medicine nos Estados Unidos, que foi intitulado Errar é Humano, e que mostrou o quão os eventos acontecem, né, sem nenhum controle hoje, naquela época também, porque os prontuários que foram analisados, foi uma análise retrospectiva de prontuário, e aí apresentou aí várias informações e vários relatos, né, relacionados a danos relacionados à assistência à saúde, né, ao atendimento, às equipes multidisciplinares. Ele tem uma categorização no passado como erro médico, mas é basicamente por uma tradução literal. Mas o erro médico subentende-se um erro relacionado à assistência, não necessariamente do ator, né, do profissional médico, e não é essa a questão. E aí, ali, houve uma relação, né, com os dados mostrando ali que um número muito significativo, mais de 440 mil pessoas morreram nos Estados Unidos por evento adverso, que hoje é categorizado, né, a própria Organização Mundial de Saúde tem uma classificação mundial para os eventos, para os que a gente chama de incidentes, né, e evento adverso é um evento que causou dano, e a gente tem vários graus de dano, desde dano leve, moderado, grave e morte, cada um deles com as suas definições, né? Mas o fato é que foi identificado que os pacientes evoluíam com algum evento adverso, ou seja, algum dano relacionado à assistência, e esses danos causavam sequelas, né? Algumas sequelas, em alguns casos mais críticos, até o óbito mesmo, e não relacionado ao curso da doença, pelo contrário, né? Algo que aconteceu de forma não planejada, que eu acho que isso é um ponto bastante importante quando a gente fala de erro, de falha. Geralmente, quando a gente fala de erro, o erro tem uma conotação moral, né? Que a gente aprende desde pequeno, né? Olha, você não faz isso, está errado. Então, né? Ele já vem com essa conotação moral desde que a gente é pequenininho. Então, a gente tem uma dificuldade de falar sobre o ato em si. O erro é algo que você executou e que não saiu da forma como você planejou, ou que não tinha sido nem planejado e aquilo aconteceu. É como se a gente não tivesse não tem o planejamento não aconteceu da forma correta, né? Muito diferente de violação, né? Que a gente pode até falar aqui. Estou abrindo um universo de temas, né? Porque segurança, eu digo que é um grande guarda-chuva. E esse estudo foi muito impactante, porque teve uma relação muito grande, como se um avião jumbo caísse todos os dias nos Estados Unidos, matando um número muito grande de pessoas. Então, poxa, né, será que a assistência é tão insegura assim? Mata muita gente por dia? E sim, né? Então, começou aí a questão da preocupação mundial. E, mais do que isso, é o quanto esses eventos causavam custo no sistema de saúde, porque tratar um evento que causou dano, há um exemplo aqui, né, pegar aqui, hipoteticamente, pegar no paciente da UTI, uma PAV, né, uma pneumonia associada à ventilação mecânica, é um evento que é passível de prevenção, assim como a insuficiência, as infecções relacionadas à assistência de uma forma geral, infecção primária de corrente sanguínea, enfim, tem uma lista de maldades, né, a gente tem uma lista de situações que, lamentavelmente, elas acontecem, mas que elas são todas passíveis de prevenção. Então, o movimento surgiu a partir daí, a partir da identificação de tudo que a gente poderia prevenir,
Muitos trabalhos foram publicados posteriormente ao Errar é Humano, né? Então, começou um movimento mundial sobre isso, né? A própria Organização Mundial de Saúde foi criando campanhas e foi intitulando campanhas e que, né, com temáticas distintas, que vai desde a higiene das mãos, a questão da cirurgia segura, que são campanhas nacionais também, né? A própria uso seguro de medicamentos. O universo é muito grande. E até o que você colocou, Sancler, é que, poxa, será que então onde eu tenho maior risco, onde eu tenho maior número de pacientes, né, com maior instabilidade, é onde eu vou ter maior número de eventos? Eu acredito, eu posso inferir que quanto maior o risco, né, maior a instabilidade, há uma possibilidade de eu ter um maior número de eventos, né? Não dá para afirmar, porque a gente sabe que, até brinco, né, que se a gente tivesse tido a pandemia 10 anos atrás, morreria muito mais gente, né? Porque a gente teve uma incorporação importante de tecnologia nos últimos anos, e assim, a própria pandemia foi um impulsionador disso, a gente tirou muita gente que estava muito crítica e que sobreviveu. A gente não sabe como é que sobreviveu, vocês sabem melhor do que eu, que vocês né, tiveram essa experiência, mas as pessoas, os pacientes, eles imagino que tenham aí muitas comorbidades, mas mesmo assim, né, a sobrevida acredito que tenha sido muito maior. Então, mas é lógico, a depender de toda a cultura de segurança que está relacionado aí, quando a gente fala do erro, né? Porque, de novo, a questão da conotação moral me impede de falar que eu errei, né? Por quê? Porque eu posso ser julgado, porque eu posso ser taxado ali de incompetente diante dos outros profissionais, né? Eu posso perder a relação de confiança com o meu paciente, uma judicialização com a própria instituição ou com o próprio paciente. Então, o universo é bastante amplo, né? E são muitas variáveis. Mas, só fechando esse raciocínio, esse movimento mostrou que o número de eventos era muito significativo e que mais da metade poderia ter sido prevenido. Isso aconteceu há mais de 20 anos, e os últimos trabalhos ainda mostram, eu falo que 50 não parece um número mágico, né? Os trabalhos mais continuam dizendo que mais de 50% é passível de prevenção. A gente teve grandes avanços, mas assim como os grandes avanços de prevenção, a gente teve grandes avanços de tecnologia, a gente teve grandes avanços de várias frentes, mas o movimento, a velocidade das prevenções, elas não estão alcançando a velocidade dos eventos adversos, né? Então, parece que é uma corrida contra todo esse movimento, e a gente trabalha muito na conscientização, na sensibilização de todos os profissionais, né? E essa questão ela é multidisciplinar, né? A gente tem uma abrangência muito grande, e não é só a equipe assistencial, a gente está falando também das equipes administrativas, das equipes de apoio, todos são responsáveis, porque tudo isso faz parte de pessoas que estão dentro de sistemas, né? E aí, tudo isso tem uma interferência muito grande, sobretudo da inter-relação, da interatividade, do acoplamento que a gente tem dentro do sistema. E quando o sistema é desenhado de forma ruim, as pessoas têm a tendência a fazer escolhas ruins. E aí acontece o erro. Não sei se vocês vão se lembrar, mas há alguns anos já, bastante tempo, teve um evento em São Paulo, no Hospital Público da Zona Norte, que uma profissional de enfermagem trocou a... Vaselina. Exato, administrou vaselina, né? Eu lembro. Naquela época, ainda pouco se falava de segurança. E aí essa profissional saiu numa das principais mídias, ela foi julgada pela sociedade, pelo presidente do conselho, como se ela tivesse feito aquilo... Ela fosse a exceção da exceção, né? E a gente sabe que nem Exato. Foi de maneira intencional, né, o erro. Exatamente, né? Como se ela tivesse premeditado tudo aquilo, né? Ninguém sai de casa pensando, não, hoje eu vou administrar uma vaselina e vou causar um dano para o paciente, né? A gente jamais, tudo que a gente analisa quando um evento acontece é falha de processo. Então, colocou lá o frasco com rótulos parecidos. Era na mesmo armário, né? Só mudava a ordem da prateleira. Exato. Então,
você vê, a questão da organização dos frascos no mesmo armário, a questão da escala de enfermagem, que estava bastante defasada, então ela estava cuidando de mais pacientes do que era o recomendado pela legislação. E a gente tem que lembrar que, assim, existem os fatores externos, né? Mas existe o fator interno, que é do fator humano. Então, a pessoa cansada, sem habilidade, com pouco conhecimento. Então, assim, são todos fatores contribuintes para um evento acontecer. Então, é mais ou menos assim que funciona essa questão da segurança, né? Que o sistema, entendem quando a gente fala de sistema, porque tem toda essa visão muito ampla do sistema e todas as contribuições, e a grande maioria delas não é positiva, né? A gente tem muitas chances de um evento adverso. Os dados mais recentes vêm mostrando que a cada 10 pessoas, qualquer lugar do mundo, a cada 10, vai ter um evento adverso. Pode ser leve, moderado, grave ou morte, mas vai ter um evento adverso. Então, assim como a Débora falou do Dia Mundial da Segurança, que foi dia 17 agora de setembro, que é relacionado, né, vem uma chamada forte aí para prevenção do diagnóstico, né, para assertividade do diagnóstico, porque erro diagnóstico, ele é muito frequente, muito mais do que a gente imagina, representa 16% dos eventos adversos, e cada um de nós, a própria OMS, né, publicou que cada um de nós, no decorrer da nossa vida, vai ter um erro diagnóstico. Não sei vocês, mas eu já tive o meu. Então, eu espero que não tenha mais nenhum. Não que eu saiba ainda, não que eu saiba. Isso me leva até a uma coisa que eu queria perguntar para você, Karina. Eu sei que existe essa questão moral que você falou do erro, e aí a gente leva para o caminho do evento adverso, né, para tirar o termo erro ali. Mas também, por outro lado, se a gente não responsabiliza os profissionais por uma parte deste evento, uma parte desse erro, tamanha a responsabilidade desse termo erro, também acaba que vai entrando na naturalidade, na cultura das unidades, que erros são admissíveis, que errar o famoso errar é humano, então eu posso errar. Mas aí eu queria saber, assim, como é que funciona a conscientização das equipes em relação a isso, ao que é o erro, ao tipo de erro. Você deu um exemplo aí que é PAV. Então, talvez a pessoa fale, nossa, esse paciente pegou uma pneumonia de novo. Aí você pergunta, mas você fez todas as medidas de prevenção? Ah, não, mas eu não tenho protocolo. Certo, mas você tem consciência do impacto desse erro? A gente fala muito aqui, eu tinha guardado essa pergunta para depois, mas, por exemplo, a gente fala muito sobre fraqueza dentro da UTI. Os indivíduos internam e eles desenvolvem fraqueza. Você falando e dando os conceitos dentro de segurança do paciente, eu fiquei pensando o quanto essa fraqueza que a gente tanto discute aqui, né, Débora? A fraqueza muscular adquirida na UTI, ela é um evento adverso. Porque se eu deixo meu paciente, se eu cedo demais o meu paciente, se eu uso muito corticoide, se eu não tiro ele do leito, se eu não chego no movimento que eu gostaria com ele, ele vai ficar fraco, é um evento adverso, para não chamar de erro, né, do processo todo. Então, assim, como é que a gente, o que é que vocês do Instituto e você, quanto profissional que lida com isso, tem visto em relação a isso? Como conscientizar, como fazer com que os profissionais entendam o que é um evento adverso e o seu real impacto no proceder do paciente? Primeiro que, assim, essa linha é muito tênue, né? Assim, ela é muito curtinha quando a gente fala de um evento evitável, um evento não evitável, né? Isso aconteceu muito. Você deu o exemplo da PAV, vou dar um exemplo que aconteceu muito, vocês devem lembrar, que é a questão do paciente prona, e começou a aparecer várias lesões por pressão em locais que anteriormente não tinha, porque você, puxa, sei lá, mais de 50%, 70% dos pacientes estavam pronados, e a gente não tinha essa recorrência. Era raro antes, né? Pois é, na minha época era muito raro, e assim, já relacionava aquele paciente extremamente grave, que eu imagino que tenha sido os pacientes que foram atendidos, né, no auge das ondas da COVID. E então, assim, essa categorização de eu dizer, esse evento era não evitável, porque era um paciente altamente crítico, eu não podia manipular, eu não podia isso, eu não podia aquilo, ele ia ter mesmo, e tá bom, tá aqui, ó, é mais uma para conta não evitável. Assim, eu tenho uma ressalva, e é muito particular, porque a própria classificação, ela não é muito objetiva. A classificação que eu digo é a taxonomia de segurança do paciente, que foi um consenso da OMS para categorizar toda essa jornada
do incidente, né? Uma vez identificado e toda a classificação dele para um incidente, para um quase-erro, né? Ou para uma, na verdade, antes disso, uma circunstância de risco, um quase-erro, um evento sem dano, um evento adverso. Então, ele tem uma jornada para se classificar, para que a gente consiga ser muito assertivo, aumentar a assertividade quando eu for afirmar que é um evento adverso. A gente, recentemente, a gente teve uma publicação, na verdade, foi essa semana, que foi publicado uma grande ferramenta de análise de evento adverso, que é o Protocolo de Londres, acredito que vocês conheçam. O professor Charles Vincent é um professor, um catedrático de uma universidade, em que ele é um dos autores, e ele explica muito, né? Ele fala muito sobre essa questão da análise do evento e de todas essas interfaces e todos esses fatores contribuintes. Mas, assim, essa conscientização, primeiro que a gente precisa... eu falei do Protocolo de Londres porque é uma das ferramentas que, acredito, eu posso inferir que mais de 90% dos hospitais hoje no Brasil utilizam essa ferramenta para analisar o evento e para conseguir fazer essa categorização que eu estou mencionando de um evento evitável ou não evitável, né? A gente evita muito, a gente está numa mudança de paradigma e passando por um entendimento, né? Está virando quase que uma ciência a questão da segurança para quem faz análise, né, de processos, né, de interface do fator humano, e há uma contribuição bastante importante do fator humano com todas essas características que eu mencionei. Quando você fala do paciente da UTI e essa fraqueza, essa fragilidade que você mencionou, né? Então, será que eu deixei de interromper a sedação? Será que eu deixei de mobilizar meu paciente? Ele não teria? Não sei, pode ser que numa análise, né, e muito estruturada, se a gente fizer uma análise bem estruturada, talvez a gente identifique que teve atraso de tratamento, a gente perdeu a oportunidade de prevenção em algum momento, que poderia impactar, sim, no resultado final. Talvez a gente pudesse oferecer um resultado melhor para esse paciente que está sendo reabilitado, e não só pela físio, né? Porque eu sei que a mobilidade ela é altamente dependente toda a equipe multidisciplinar, né? Então todos contribuem, é uma contribuição, de novo, é o olhar multidisciplinar. A gente não faz assistência sozinho. Há 20 anos atrás era muito físio faz isso, enfermeiro faz aquilo, não tinha nem farmacêutico clínico, né? Não se falava nem farmacêutico clínico, mas a atuação é multidisciplinar. E aí eu acredito que teve uma burocratização muito grande com relação a essas análises. Por quê? Porque existe uma coisa que a gente chama de plano de segurança, que é todo um arcabouço, que também faz parte, né, de uma guarda-chuva de uma legislação nacional, que é a RDC 36, e que a gente precisa implementar um sistema de notificação e daí captar esse incidente e analisar. Fazendo essa relação, acredito que a gente a gente está perdendo um pouco a profundidade da análise do evento, porque é muito burocrático, sabe? Todo mundo faz tudo. Vocês são fisioterapeutas lá de uma unidade de internação, de uma unidade de terapia intensiva, mas também são coordenadores de outros serviços, às vezes, e compõem outros comitês multidisciplinares de revisão de óbito, de prontuário, enfim. E aí é uma multitarefa, né? Tudo isso não ajuda também, a gente não consegue fazer uma análise de causa raiz e aprofundar a causa, e então a gente nunca chega na causa principal. Esse é meu ponto de vista. Eu acho que a gente não consegue estruturar e saber de fato por que o teu paciente fez PAV. Porque esse paciente, a gente tem um protocolo na minha UTI, os profissionais estão treinados e ainda assim aconteceu. Então, eu acho que, assim, há uma falha ainda do processo, obviamente, né? Uma interface do fator humano, com certeza, mas acho que é uma falha também da identificação. Essa conscientização de que, puxa, o que eu poderia ter feito pelo meu paciente, isso leva muito tempo, não é um passe de mágica, né? Eu acho que diariamente, a gente tem várias ferramentas dentro do processo assistencial, as visitas multidisciplinares, né, o safety huddle. Então, são ações que contribuem para essa consciência coletiva de que eu posso contribuir, né?
E mais do que isso, é a questão da segurança psicológica, né? Não sei no seu serviço, nem, né, no de vocês, se você pode falar abertamente sobre erros, se você pode falar abertamente na visita multidisciplinar que você tem uma preocupação com aquele paciente com relação à sedação, né, sem ser julgado. Então, assim, são várias questões que estão envolvidas, né? É cobertor curto, né? Puxa daqui e descobre de lá. Diga, Débora. Não, eu ia comentar que acho que um ponto importante é isso, né? Como as pessoas enxergam esse tema, né? Porque é isso, eu acho que quando a gente fala de segurança, de erro, acaba tendo um peso muito grande no sentido de eu não vou falar, né? Eu não vou colocar, só que ao mesmo tempo acaba ficando um negócio meio sem fim, porque, por exemplo, sei lá, vamos supor, queda, né? Ah, eu vou atender aquele paciente, eu eu sou novo, eu não tenho certeza de como colocá-lo em pé ou beira-leito de uma Nunca forma fiz. segura, mas se eu perguntar ou se eu pedir ajuda da minha chefia ali imediata, ela vai achar que eu não sei, que eu não estou pronta para estar aqui, então eu não peço. E aí, se eu não peço, eu coloco o paciente mais em risco, e aí acaba tendo um evento, né? Aí tem um evento, aí eu sou chamada a atenção, ao invés de, às vezes, ser levado para o lado da educação, é levado para o lado da punição. E aí eu acho que vira uma bola de neve que acaba que é um assunto que ninguém quer falar, porque vem mais para o lado ruim, né? Um entendimento assim mais de eu tenho medo desse tema por causa das consequências, do que um assunto do tipo, vamos falar desse tema, porque a gente vai aprender mais, a gente vai achar estratégia juntos e tudo mais, né? O que a gente sugere, o que a gente vê muito, acho que assim, não tem uma receita de bolo, eu acho que tem experiência compartilhada, né, de várias estratégias. Então, assim, o primeiro ponto, e isso por evidência, por literatura, a liderança tem um impacto muito grande para esse processo, para ele, para o bem ou para o mal, né, entre aspas. Mas para ele ter um resultado positivo ou não, até de aprendizado mútuo dentro da equipe. Por quê? Porque se eu sou liderança da unidade e acontecer um evento, é a forma como eu vou atuar e vou abordar isso junto com a minha equipe, né? Isso fala muito sobre cultura de segurança. E cultura, ela é pouco tangível, porque ela diz muito sobre comportamento. Então, não é o que eu falo, porque eu posso falar para vocês aqui que eu sou uma liderança, que eu acredito na cultura justa, que a gente não pune, mas lá no dia a dia, eu chamo o meu colaborador e falo, que história é essa? Por que você fez? Eu vou te dar uma advertência. E a gente sabe que não é isso. Se a gente não abrir esse caminho, fazer esse acolhimento, trazer esse profissional e tentar entender por que ele errou, porque, de novo, aquele pensamento, volta duas casas, aquele pensamento da enfermeira, auxiliar de enfermagem, enfim, profissional de enfermagem, que administrou o medicamento errado, o fisioterapeuta que não fez alguma prevenção, o farmacêutico que esqueceu, enfim, a gente precisa entender o que é falha de processo. Então, assim, eu digo que é impossível dissociar a segurança de melhoria de processo, de uma forma geral. Porque a gente vai estressar nessa análise tudo que está relacionado ao processo, que é cada etapa era para ter sido feita assim. Foi feita? Não, falhou aqui. Por que falhou? Porque o cara não sabia, porque não tinha protocolo, porque, enfim, é multifatorial. Não, olha, o processo foi linear, foi perfeito. Então o cara fez porque o que aconteceu? Não é Netflix, né? Aquele enfermeiro lá que matou um monte de gente sabidamente, de forma consciente. Não é isso. Pelo menos eu espero que não seja, mas a ideia é analisar processo e deixar por último pessoas, né? Porque aí, se for pessoas, é tratado em outra instância, né? Eu acho que aí vai lá para aquele grupo da questão ética, que não é essa questão, a gente não está tratando aqui. Mas uma coisa que você falou, Débora, é assim, o dia a dia, e tem um autor que fala que qualidade de segurança é como adrenalina, tem meia vida curta. Então, assim, a gente vai falar sobre esse assunto hoje na UTI de vocês,
Mas se a gente não trouxer no dia a dia de vocês, olha, aconteceu um evento assim, assim, assado, e discutir isso com a equipe, ainda que não aconteça, traz da semana passada, da semana retrasada, tem que trazer, porque a gente precisa martelar, é que nem higiene das mãos, tem que ficar falando, porque a gente esquece, e, né? E assim, no mundo que a gente vive, com um volume gigante de informação, chega no final do dia, a gente tá todo mundo fadigado. Vocês estou errada? Aqui a gente está com a mente parecendo uma ameixa, né? A gente não absorve mais nada. Fica uma flutuação, né? Você fala, todo mundo se atenta e passam os dias e é que vai perdendo força, aquela atenção, né? É isso mesmo. E aí, assim, eu preciso resgatar isso. Então, colocar na agenda diária da equipe multi algum tema relacionado, né? Ou a própria visita multidisciplinar tem esse intuito, eu acredito, né? Ou Safety Huddle, para eu falar sobre as minhas questões, as minhas preocupações de segurança, né? Então, é isso, é pincelar todo dia, martelar todo dia sobre segurança. Mas um ponto importante, né? Quando a gente fala, acho que vocês mencionaram aí a questão dos protocolos, aplicou a prevenção, não aplicou. Quando a gente sabe, o profissional, então assim, vamos pegar lá as IRAs, né, as infecções relacionadas à assistência por dispositivo. Sabidamente, elas são preveníveis, né? Eu tenho um protocolo na minha instituição, aquele profissional que está trabalhando, ele foi treinado, era o melhor profissional, ele cuidou do paciente e aconteceu. E aí, o que a gente faz? A gente pune o fulano, né? Fala, não. Então, eu ainda quero crer que a gente teve algum tipo de falha de processo, porque ela não é, primeiro que ela não é uniprofissional, né? É o que eu falei inicialmente, do sistema ter um acoplamento, uma interatividade muito grande. Então, para o nosso paciente da terapia intensiva, e é nosso, né, como equipe multi, para a gente ter um atendimento seguro, eu preciso que o médico faça o diagnóstico correto, que a farmácia dispense e faça a interação corretamente, a enfermagem manipule, administre corretamente, que a físio entende que, assim, depende de muita gente. Eu preciso que todo mundo higienize as mãos, eu preciso que todo mundo tenha essa consciência coletiva. Então, por mais que eu tenha um indivíduo que ele está pronto para trabalhar, o risco, ele está junto, parece que está acoplado junto, né? A gente não vai conseguir eliminar. A gente tem uma ISO, que é a ISO 31010, que é dentro do padrão das ISOs, né, que regulamenta a gestão de risco, e ela fala muito sobre isso. Na análise de eventos, na verdade, a gente tem várias etapas, né? Tem a etapa da análise, da avaliação, da identificação, a gente tem ferramentas específicas para cada uma delas. Mas assim, é a identificação da possibilidade de erro, e ela, a todo momento, parece que ela vai sendo mutada. Aí você pega uma unidade que tem um turnover muito alto, e aí vem... A Débora falou no início, né? Vocês não têm segurança, não existe segurança no currículo da graduação, da MBA, da pós-graduação. Em algumas universidades, sim, em outras não. Eu dou aula em algumas, sou convidada, né, por algumas universidades importantes aqui no Brasil para falar sobre isso. Tem uma regulamentação que é o Programa Nacional de Segurança, é uma portaria que inclui esse tema no ensino. Mas eu ainda acho que e ensino multidisciplinar, né? Mas ainda acho que sim, ainda é aquilo, né? Tá muito devagar ainda, né? A gente não tem muito incentivo. Eu ia emendar, só que eu acho que é isso, acho que as pessoas, né, e inclusive a gente, por isso que a gente quis falar sobre isso aqui, né, a gente ainda enxerga esse tema como meio longe da gente, sabe? Como uma coisa assim, é da instituição, é do gestor, né, eu que estou no dia a dia ali, parece uma coisa meio abstrata, mas você falando, me vem várias coisas na cabeça, né, no dia a dia. Primeiro, protocolo, né? A gente já falou aqui várias vezes, as pessoas elas tendem a odiar protocolos, mas existe um motivo pelo qual os protocolos existem, né? Outra coisa que você estava falando agora que me veio na cabeça, né? Que você falou das infecções, por exemplo. Quantas vezes a gente tá lá com o paciente, a gente quer sair do leito e ele tá com acesso numa medicação.
né? E aí a gente chama a enfermagem, né? E aí, de repente, não vou chamar, não, deixa que eu mesmo tiro aqui, desconecto, depois eu conecto de novo. Eu sempre falo para os alunos, porque às vezes eles vêm de outros, né, setores, de outros lugares, e aí eu falo, ó, vou chamar a enfermagem. Não, Débora, eu aprendi. Eu falei, não, você não aprendeu, né? Alguém te falou que rosqueava e desrosqueava, mas você teve um treinamento para evitar infecção, né? Se você não teve, você não está apto para fazer isso. E você está colocando a segurança do paciente em risco, né? Então, assim, são situações ou coisas, né? Essa questão da queda, por exemplo, né? A gente também fala bastante aqui, Karina, né, da nossa evolução, por exemplo. Eu andei com o paciente hoje. Se eu não evoluo, qual foi o nível de assistência que ele precisou? Sabe, se eu andei com andador, se eu andei com assistência dos dois lados, se ele teve um déficit de equilíbrio ou não. Fica muito mais difícil para o meu colega, né, que vai andar de novo, e talvez aumente o risco do meu paciente, porque de repente ele vai pôr ele para andar, não sabia que ele andava mal, aí no meio do caminho eu não tenho o que fazer, o paciente cai, né? Então é só para enfatizar como quando a gente fala, parece que está longe de quem é beira-leito, mas não está, né? São situações do dia a dia que a gente pode ir refletindo, né? Enquanto a gente fala desse tema, do quanto a minha participação é importante, né? Olha só, você falou primeiro dos protocolos, né? Então, assim, por que existe o protocolo? Do ponto de vista de segurança, para mim, estudando esse tema, o protocolo é para a gente diminuir variabilidade, né, da atuação. Vocês sabem melhor do que eu que as equipes, e não é nenhum julgamento de valor, tá? Mas o corpo clínico, ele muda muito, né? O desmame, né? Eu não sei se ele ainda é chamado dessa forma, mas o desmame, a depender do profissional médico que está lá no plantão naquele dia, principalmente no final de semana. Não, vamos fazer, se eu não tenho um protocolo, faço assim, faço assado, ele acaba sendo quase que artesanal, né? Então, o protocolo, na verdade, o meu ponto de vista é que ele reduz a questão da variabilidade, né? Não, aqui existe um protocolo de desmame que funciona assim. E isso né, existe uma equipe envolvida, praticamente a gente empodera a equipe, o objetivo é esse, né? Empoderar a equipe não médica para a gente poder bloquear essa variabilidade. Que ela acontece, sejamos honestos aqui, né? É para falar fora da caixa, foi isso que a Débora me falou. Então, vamos falar fora da caixa. Então, não é regra, mas existe. E para padronizar esse cuidado, por quê? Porque a gente vai usar nessa construção todo um arcabouço de evidência científica. Então, não é um protocolo da cabeça do Sancler ou da Débora ou da Karina, é um protocolo baseado em evidência e que diz que as melhores práticas, né, tem que ser feita assim, assim, e é assim que a gente vai fazer, né? Quando você falou do profissional, então, esse é um ponto, né? Então, acredito que, e tem tudo a ver com segurança, porque a forma como eu fiz, eu posso ter um resultado A ou B, né? E se a gente está prevendo resultado A, que ele tem uma sobrevida maior, às vezes o paciente não conseguiu desmamar porque eu fiz alguma coisa errada ali naquele processo de desmame, e aí o paciente piorou, eu aumentei a sedação, ficou mais tempo e infectou. Pronto, evento adverso. É assim, simples assim. Quando a gente pega a questão da anotação, que você falou, não sei se é exatamente isso, mas a questão da descrição da atuação do profissional em prontuário, né, físico-eletrônico, a gente está falando muito sobre comunicação. Você fala, mas eu não vou saber o que foi feito no plantão anterior, como é que eu atuei. Existe uma meta de segurança para isso, é uma das 6 metas internacionais, que é a meta 2, é garantir a comunicação entre os profissionais de saúde. Veja como tem total relação com o dia a dia. Então, eu posso dar vários exemplos de como que cada um de nós pode contribuir com a segurança. Agora, essa consciência coletiva, mais uma vez, a gente precisa fazer isso chegar, né? Seja na graduação, se ele sai da graduação sem, mas quem está lá na assistência tem que impactar, se não há quem está na assistência é a liderança, se não é a liderança é a alta direção, se não é a alta direção, não sei, mas a gente precisa mudar, né? Precisa fazer uma mudança importante no sistema, porque
é lamentável dizer que ainda 50% dos eventos são preveníveis e que a cada 10 pessoas que vão no hospital ou qualquer tipo de assistência vai ser lesado, pelo menos um. Eu achei interessante você estar falando sobre isso, e aí eu estava lendo e procurando saber mais sobre o Instituto, né, de ser o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, aí vocês fazem uma convocação, né, para a comunidade, e aí vocês têm o IBSP Conecta, né, e aí vocês chamam, me corrija a pronúncia, é safety que vocês chamam as pessoas? A gente nomeou, safety. E aí é interessante porque tem muito a ver com o que você falou agora, e vocês definem como pessoas que são agentes de transformação, seja no seu serviço, na sua unidade, na sua equipe, na sua instituição, né? E sempre em prol de segurança do paciente. E isso tem muito a ver com o que a gente fala repetidamente aqui no podcast, que é lógico que a gestão tem o seu papel, as normas regulamentadoras têm o seu papel, o Ministério, ONU e etc., Anvisa, mas cada um tem o seu papel importante. É o somatório desses papéis que fazem a gente mudar o que a gente chama de cultura, né? Então, é uma cultura de atenção maior para risco, vocês falam muito isso no Instituto, né? Sobre avaliação de risco, a vulnerabilidade para o evento adverso. Então, os profissionais que talvez estejam lá na ponta e falem assim, mas eu não sou gestor, eu não vou criar o protocolo, eu não vou fazer esse levantamento, mas você precisa ter atitudes em prol da segurança do paciente, porque a gente vai juntando e a gente vai fechando as arestas de todos os lados. E aí eu faço essa comparação com o que você citou, que é o desmame. O desmame, a gente antigamente tinha a clássica definição que o desmame era uma mistura de arte e ciência. Então tinha coisas palpáveis da ciência e tinha coisa que a gente não tinha palpável. E o que a gente sabe hoje é que você seguindo tudo que a ciência e as evidências científicas lhe trazem e os protocolos, você ainda assim tem um risco em torno de 13% a 20% de haver uma falha. E a gente vai entrar nisso que você colocou. Por que falhou? Alguma coisa do processo, mas mesmo eu fazendo tudo direitinho. Então, mostra o quanto é importante cada um estar participando e conhecendo esses processos para que a gente promova mais segurança do paciente. E aí eu vou fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha, tá bom? Para vocês que estão à frente de processos maiores em relação à segurança do paciente, essas coisas que a gente tem muito pontuais e que já são bem tradicionais e talvez, me perdoem pelo termo que eu vou usar aqui, eu acho um tanto quanto arcaico, mas assim, hoje a gente foi para frente da UTI, botou uma mesa e mostrou para todo mundo que tem que lavar a mão. Hoje a gente foi lá e deu um pirulito para quem lavou a mão, né, quando saiu do leito e tal. Isso é efetivo? Ou que outras estratégias a gente tem visto hoje para que os serviços possam otimizar os seus processos em prol da segurança do paciente? Essa pergunta, eu brinco nas aulas que é a pergunta do milhão, né? Que aí a pergunta é difícil de ser respondida. Mas, assim, a questão da repetidamente você chamar para fazer uma atividade, porque, vamos combinar aqui, olhando o conceito do erro e da falha, né, do incidente, se eu sei que a higiene das mãos ela está totalmente relacionada com o controle das infecções relacionadas à assistência, e se eu não higienizar as mãos, eu estou levando germe e vou infectar esse paciente, e esse profissional já foi treinado, e ele, ok, se ele sabe disso e não higieniza as mãos, ele deveria ser punido, né? Ele violou, ele está conscientemente fazendo algo que ele sabe que não está certo. Então, a questão toda, de novo, né? Então vou punir todo mundo que não higieniza as mãos? Em tese, né? Vamos pensar em teoria, esse seria o ideal. Mas eu acho que a gente reforçaria ainda mais uma visão negativa, né? Uma percepção muito negativa, né? Desse movimento que a gente quer virar, e a gente não quer que seja punitivo, né? Isso é um ponto, tá? Mas, por outro lado, tem sido estudado muito pela psicologia, né? Então, assim, parece que não, mas como as pessoas entendem, enxergam as suas crenças, a forma como as suas atitudes, tudo isso também tem sido estudado, porque você tem os profissionais que ele nem precisava estar lá na atividade, no treinamento, no Dia Mundial da Higiene das Mãos, junto com a CCIH, fazendo a higiene das mãos, ganhando pirulito, né?
porque é o cidadão que higieniza 100% das vezes. Mas ele vai falhar em algum momento, porque em algum momento ele vai esquecer de fazer, porque são ações dependentes de perfeição humana. Toda vez que eu tenho ação dependente de perfeição humana, ela vai falhar. Então, eu não tenho um sinalizador ou um sistema de alarme no paciente que, antes de eu chegar e tocar nele, vai soar o alarme porque eu negei as mãos. Deveria. Então, são ações, dizer que ela é efetiva e vai resolver o problema, não vai. Mas, de novo, vai gerar a tal da consciência coletiva, de novo é aquela historinha lá da adrenalina que tem meia vida curta, que a gente tem que falar sobre aquele tema, que a gente entende que são ações que vão contribuir para o sistema, né? São muitas variáveis, né? Não sei te dizer o quão efetiva ela é e nem, né? O propósito, sem dúvida nenhuma, está muito claro, né? Que é reduzir dano relacionado à assistência, e a gente precisa continuar. Talvez a gente tenha que criar novas formas de abordagem, né? Então, tem algumas publicações que falam muito sobre competição. Então, sei lá, alguns trabalhos falando... Uma equipe que tem maior adesão, né? Tem alguns serviços que trabalham exatamente. Assim. Porque o ser humano é muito competitivo, né? Então, falar, eu quero ser aquela equipe. Teve publicações falando que saiu o nome da pessoa. Então, assim, eu quero estar lá no topo, né? Eu quero ser o primeiro do topo, então eu quero meu nome ali, toda hora eu vou lembrar. Outra alternativa é o envolvimento do paciente, que tá vindo muito forte esse movimento, que é envolver o paciente e a família, porque nós somos péssimos comunicadores, né? Para paciente e família. Péssimo. A gente entra no automatismo, na assistência, principalmente na UTI, né? Porque a gente fala em códigos ali, e a gente acha que as pessoas estão entendendo. Às vezes a gente não percebe, né? E a comunicação com o paciente é sofrível. Vamos combinar aqui que a gente precisa melhorar muito, né? E isso diz respeito, de novo, à meta 2 também. E veja que tudo que a gente falou, se você me colocar qualquer tema aqui, eu vou puxar para a segurança. Eu vou puxar um exemplo para a segurança. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Você sabe que eu lembrei que o ano passado eu estava num congresso europeu de reabilitação, né? E aí teve a fala de um enfermeiro. E era basicamente sobre segurança do paciente em relação à mobilização e dispositivos, né? E ele passou um vídeo, depois eu fiquei doida para achar esse vídeo, mas eu nunca consegui achar. Mas ficou todo mundo, ficou um silêncio assim na sala. No final ficou todo mundo travado, assim, porque era um vídeo que chamava tanta atenção, porque, sabe, era impactante, que era uma encenação, né? Um paciente que estava na UTI, e aí era sobre higienização das mãos e os acessos, então, tipo, mostrava, assim, quando a pessoa entrava, por exemplo, se ela não tinha higienizado as mãos, né? Aí ficava colorido o acesso, né? Aí, de repente, a bactéria entrando e aí correndo o corpo do paciente, aí os sinais vitais caindo, sabe? Era um negócio que você olhava e falava assim, caramba, eu não tenho lavado a mão, eu gerei essa cascata gigantesca, né? No paciente, sabe? Era um negócio meio alarmante, assim, impactante, sabe? Você vai olhar o protocolo, mas eu fiz todas as medidas. Será que a gente fez todas as medidas? Porque algumas medidas são muito frágeis, né? A higiene das mãos é uma delas, faz parte do protocolo, né? E ele falava muito dessa questão da desconexão, né? De só fazer quem sabe fazer direito, né? Todos os passos, enfim. Mas aí é isso, eu acho que é achar maneiras, né? Que as pessoas se vejam naquilo, né? É uma questão interessante, assim, né? Que você olha e fala, putz, realmente um negócio que para Débora parece tão pequeno de, eu só encostei na bomba, ele ainda falava isso, né? Aquela nossa mania de falar assim, não, mas eu só vou aumentar o negócio aqui, então eu não preciso lavar a mão, né? Da repercussão que ela pode trazer e que, no fim, leva o paciente, por exemplo, à morte e foi desencadeada em um ato que, às vezes, a gente acha que é pequeno, né? Então, eu estava lembrando disso, achei muito legal. Karina, infelizmente a gente, né, precisa terminar, mas eu queria
pedir para você retomar, você falou eu gostei muito de um termo que o Sancler usou, né? Que ele falou que é a gente, né, como fisioterapeuta ali, ter atitudes de segurança, né, para com o paciente. Eu queria que você retomasse, você falou da meta 2, né, que é a comunicação. Você consegue falar para a gente as 6 metas? Quais são cada uma delas? Só os tópicos, assim, e aí quem tiver interesse vai ler um pouco mais sobre cada um. Tá. Claro, vamos ver se eu não vou esquecer de nenhuma delas, né? Tá. A gente tem uma... só para fazer um recordatório, a gente tem uma RDC 36, né? Que ela é de 1º de abril. A portaria de 1º de abril, que a gente até brinca que é o dia da mentira, mas que ela regulamenta o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Elas são de 2013, e aí praticamente 6 meses depois, salvo engano, é 1º de julho, a gente tem a RDC 36, que de forma mandatória os hospitais têm que ter aí um núcleo de segurança do paciente, que ele é multidisciplinar, para tratar todas essas questões que a gente mencionou aqui. E com isso, uma das iniciativas foi a implementação das 6 metas de segurança. Então, a primeira delas é identificação, então é garantir a identificação do paciente, identificação segura. E aí, no início do podcast, eu falei que a questão do setor administrativo tinha relação também aqui, o setor de apoio. Quando a gente fala da identificação, ela começa lá no cadastro, lá na internação, lá no pronto-socorro, seja onde for, né, por alguém administrativo, não é nem por alguém assistencial. Então, e claro, a gente pode, no meio do caminho, fazer uma troca de pessoas, de exames, né, de etiquetas, e isso causa um transtorno. Então, assim, desde troca de exames e que gerou a intervenção cirúrgica no paciente errado. Ora, puxa, abriu o paciente, ele não tinha isso, porque o exame era do outro, né? Enfim, e aí vai, né? Uma série de outros... Posso dar um exemplo, né? Claro. Já aconteceu comigo uma vez, de eu perceber, né, que um paciente estava com a etiqueta trocada na prescrição, sabe? E aí, de novo, né, aquela coisa de todo mundo ser responsável, porque a hora que eu bati o olho, eu falei, gente, mas essa medicação, né, obviamente, eu não sou médica, mas não faz sentido para o meu paciente, né? E aí, a hora que eu fui atrás de entender, né, por que essa medicação tá aqui, se não tem a ver com ele? Tava trocado, né? Então... E é muito comum, Débora. É muito comum, assim, acontece, e às vezes acontece sem a gente saber. Eu tenho várias histórias, no próximo podcast aqui eu posso trazer várias histórias aqui de experiências relacionadas aqui como exemplos, mas enfim. O segundo é comunicação, então é garantir uma comunicação eficaz entre os profissionais de saúde, não só entre os profissionais, mas também com o paciente, família. A terceira é o uso seguro de medicamentos, então em toda a cadeia medicamentosa, quando a gente fala no preparo, na administração, na infusão, né, no monitoramento desse paciente, isso envolve muito, né, a questão da farmácia, né, todas as metas são multidisciplinares. Depois a gente tem a cirurgia segura, que é muito conhecida, né, que são todas as etapas lá no antes, durante e depois do procedimento da intervenção cirúrgica, para a gente garantir que não ficou nada dentro do paciente indevidamente, não só isso, né, para garantir se houve alguma preocupação lá em cada um daqueles momentos. A gente tem higiene das mãos, é uma meta também, né, então garantir, ela é tão importante que a higiene das mãos faz parte. E a sexta meta, que na verdade ela se divide em 2, que é queda, que você já mencionou, então a prevenção de queda, e que já de antemão, podemos também um podcast só sobre queda, é impossível a gente falar de reduzir queda vai acontecer, o que a gente não pode ter dano por queda, né, que é muito grave. Então a gente tem hoje nos hospitais brasileiros a adequação do protocolo é só de 30%, ela chega um pouquinho mais de 33%, é muito pouco, né, e as lesões por pressão, então também é uma prevenção aí, potencialmente evitável, né? A gente tem várias possibilidades e todos os protocolos aqui que eu mencionei são multidisciplinares. Eu acho que eu não esqueci de nenhum. Não, eu acho muito legal, porque é isso, né? É multidisciplinar, mas a gente também entende que em uma ou outra tem uma participação maior, né? De um profissional ou de outro profissional, enfim.
E aí, agora, efetivamente, indo para o final, né, e depois eu passo a palavra para o Sancler, e aí você pode terminar também, Karina. Eu queria convidar, né, todo mundo que está escutando a gente a fazer essa reflexão, né, de dentro dessas, né, dessas 6 metas que você colocou, o que que a gente tem uma participação tão gritante? A gente não tem uma participação gritante na da cirurgia, por exemplo, né? Mas a gente tem na queda, a gente tem na lavagem de mãos, né? A gente tem na de úlcera de pressão, Comunicação. a gente tem na de comunicação, né? Na identificação do paciente, quando de repente a gente fala, o leito 2 vai ser estubado, né? E aí, de repente, você não confirma o nome e era outro paciente, né? Essa coisa da medicação, por exemplo, né? Que às vezes é indireto, mas, poxa, se eu entendo daquilo minimamente, eu consigo raciocinar, fazer um raciocínio clínico e falar, peraí, será que não tem alguma coisa estranha aqui, né? Então, eu queria convidar todo mundo que assistiu, né, e está assistindo a gente até aqui, a pegar tudo isso que a gente falou e trazer, né, como uma responsabilidade para colocar no seu dia a dia, né? Porque, de novo, né, a gente vai ter desfechos melhores, né, para o paciente, que é o mais importante, e cada um fazendo a sua parte, com certeza essa conscientização vai aumentar, né? Então, fica aqui a sugestão. E eu queria dar uma outra sugestão de um filme, chama Queda Livre. Vocês já assistiram? Eu já vi, eu já vi. Qual é? Você já viu, Sancler? Eu acho Na que verdade, é um já, pelo documentário, nome. né? Legal. É sobre a tragédia da Boeing, né? E aí, eu Sim. achei difícil, assim, de assistir, sabe? Porque ele conta, né, a tragédia, ele vai entrevistando pessoas. E aí você vai assistindo e ele vai formando essa linha e mostrando, assim, como diversas pessoas não se responsabilizaram pelas coisas que elas, sabe, foram deixando passar, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não vai dar nada, e de repente teve aquele desastre, né? Então é bem assim também um pouco do que a gente está falando sobre essa questão da segurança envolver um processo, envolver pessoas, e como às vezes o que eu acho que é só um negocinho vai desencadear a cascata muito ruim. Então fica aqui a sugestão para quem está nos escutando do documentário Queda Livre. Sancler? Muito bom. Você falando, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu lembro que tinha um filme que falava sobre um acidente numa plataforma de petróleo, com vazamento e tal, e ele também apontava muito sobre as questões dos erros que levaram a esse acidente, que causou morte e tal. Então depois eu até compartilho no Instagram com o pessoal, não lembro o nome do filme, mas tem um filme a respeito disso também, que fala sobre erros, e é importante a gente entender o processo, como a Karina falou várias vezes aqui, e o sistema, para que a gente possa saber o papel real de cada um. Eu tenho uma outra dica, e aí é uma dica para reforçar que as pessoas procurem o trabalho do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. O Instagram é @ibsp.segurança do paciente. É isso, não é, Karina? Isso mesmo. Então procurem lá, um trabalho muito legal. Eles têm inúmeros outros trabalhos e atividades voltadas para a segurança do paciente e muito para desenvolvimento, né, dos profissionais em prol da segurança do paciente. Então, parabéns, Karina, pelo trabalho. Eu agradeço a participação no podcast, mas eu queria parabenizar pelo trabalho do Instituto e o seu trabalho frente a isso, e dizer que, apesar da data específica de segurança do paciente, é muito importante as nossas ações em relação à mudança da nossa cultura. A gente tem que ter uma cultura muito mais voltada para a segurança, porque é isso que todo mundo quer. Diga, Débora. Só uma coisa, o filme, se tiver certo, chama Horizonte Profundo, o desastre no Golfo. Isso mesmo. Olha aí, Olha, é isso mesmo, Horizonte Profundo. Que legal. É isso aí mesmo, é muito bom, vale a pena, viu? Vale a pena. A indústria de alta confiabilidade é um outro tema legal da segurança, porque a gente se espelha nas indústrias de alta confiabilidade, né? Também é uma temática bem bacana. Bom, a minha dica é aproveitar que Sancler já deu um spoiler aqui do IBSP Conecta, é uma plataforma, e essa plataforma foi criada, na verdade, a gente já tinha muitos cursos na página do IBSP. O IBSP foi concebido como um acesso gratuito do que há de maior referencial sobre segurança. Hoje, um dos maiores ativos nosso é a credibilidade do ponto de vista de informação. A gente acabou virando uma referência mesmo para muita gente, para muitos profissionais. Eu quero saber sobre tal assunto, vou lá buscar na página do IBSP. E é um portal aberto. E a gente já tinha alguns conteúdos de educação.
E aí, o que a gente pensou? A gente tinha muita coisa que era segmentada, a ideia do Conecta era, que eu digo, democratizar o conteúdo, né? Claro que para a gente ter tudo isso lá na plataforma, o IBSP não é uma ONG, acho que vale a pena eu comentar aqui um pouquinho, nós somos uma instituição privada que a gente acredita muito nesse movimento, mas a gente tem profissionais que são altamente competentes aqui trabalhando, tem um time, né, tem uma curadoria de conteúdo, tem pesquisadores, e tudo isso precisa ser viabilizado. Então, é a partir dessas iniciativas educacionais também que a gente viabiliza o trabalho do IBSP. O IBSP Conecta veio para democratizar mais uma vez esse conteúdo, né? Então, é como se fosse um Netflix da segurança, né, em que existe uma assinatura mensal, e aí você tem acesso a tudo que a gente tem lá, né, dentro de capacitação. E é multiprofissional, tá? Tem segurança enorme, um guarda-chuvão, tem muitos assuntos lá, tem fisioterapeuta dando aula lá também, tem enfermeiro, médico, enfim, ele é multidisciplinar. E aí eu convido todos vocês para conhecerem a nossa plataforma. Mais uma vez, obrigada pelo convite, eu adorei, falo muito, e aguardo um próximo convite para um próximo tema aí. Pode escolher que eu estou dentro. Obrigada. Muito bom. Obrigado, Débora, também por estar conosco aí até o final, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Se quiserem, chame a gente lá nas redes sociais para conversar um pouco, e deixo aqui um lembrete que o nosso podcast ele está na campanha de apoiadores do Apoia-se, então quem quiser ajudar a contribuir para que a gente possa estar fazendo e produzindo conteúdo como esses, a gente em troca compartilha todo o material de base que a gente usa como preparação para os nossos episódios, vale muito a pena, um material diferenciado e que tem ajudado muitos profissionais também. E a gente espera todo mundo no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal.